Se eu entendi bem a visão comunista sobre a vida, de forma geral, é que os burgueses dão as cartas do jogo, do que vai acontecer. Eles que mandam nas coisas. Tudo que acontece passa por eles. Mas eu ainda não consegui entender o que é a burguesia e o que faz ela ser a burguesia, o que levou ela a ser a burguesia. Onde que começa isso? Por que essas pessoas são os burgueses? Sim. Isso aí é uma pergunta muito boa. O Marx ele desenvolve isso no famoso capítulo do Capital, que é chamado Acumulação Primitiva do Capital, capítulo 24. Né? Porque os intelectuais, né, liberais, os intelectuais da burguesia daquele momento, queriam construir uma ideia que ainda é presente hoje, de que a burguesia surge porque foi alguém que se esforçou muito, que se poupou, se não ele diretamente, gerações anteriores da família dele que pouparam muito. E aí, beleza, ele ficou rico e começou a ter de recurso para poder empregar alguém, né? Fazer esse grande benefício, inclusive dar emprego para alguém que não tem nenhuma condição de sustentar, comprar algumas outras empresas, né? Comprar algumas máquinas ou produzir máquinas. Né? E o Marx vai falar que isso é como acreditar que existe, né? Que existe um passado idílico, né? Que existe um jardim do Éden, e aí depois muda, né, rapidamente todo esse cenário. Ele fala que não, o passado da burguesia é um passado muito parecido com o que a gente estava falando da rainha, inclusive. Né? De exploração, de genocídio, de escravização. Não dá para entender a formação da burguesia no mundo, por exemplo, sem entender os processos de colonização da América e da África, sem entender o processo de escravização das pessoas, né, sobretudo negras, mas escravização da população indígena também em vários países da América Latina. É um processo muito violento, né, que permite acumular riqueza na mão de poucas pessoas. Né? Porque o que vai se formando como burguesia, ela vai dependendo desse trabalho, né? De explorar povos de outros países, de escravizar povos de outros países, né? De se apropriar das suas riquezas, né? Daí a importância, inclusive, daquilo que lastreia o dinheiro mundialmente hoje ainda, que é o ouro. O ouro sai de onde, sobretudo? Né? Sai das Américas, né? Os diamantes saem da África. Então, assim, esse processo que vai formar a burguesia no mundo como um todo, ele parte de um processo extremamente violento. Né? Jorrado de sangue, jorrado de violência, e aí que você vai constituindo aquilo que vai se convertendo nas classes dominantes, né? Que vão participando diretamente da gestão do Estado, independente de quem seja o governo. Os caras estão lá, participando da gestão do Estado. No Brasil, por exemplo... Pode falar. Não, eu ia perguntar se isso respinga hoje num cara que é burguês hoje. Essa história de escravização, exploração lá do passado, o cara que é um burguês hoje, ele tem participação genética nisso? Ou a família dele tem? Ele só está lá porque ele está em cima desses corpos todos explorados? Olha, eu acho que nem todos, mas parte assim dos bilionários brasileiros, multimilionários brasileiros, tem alguma conexão ou vínculo com esses processos, né? A gente pode pensar, posso citar um exemplo, né, de Piracicaba, inclusive, mas que tem uma relevância nacional, né, que é a família, né, que é proprietária da Cosan, que forma a Raízen, né, que é a maior empresa do setor sucroalcooleiro no Brasil e que é responsável pela Shell também aqui no Brasil. Né? A Raízen é uma junção dessa Cosan com a Shell. A família, né, o presidente, o CEO hoje é o Rubens Ometo, né? E aí era uma junção lá dos grandes proprietários de terra, da família Ometo, e com os Dedini, que seria a burguesia industrial lá de Piracicaba. Nesse processo de formação da grande propriedade da terra no Brasil, como que ele se dá? Né? Começa no litoral e vai se interiorizando, sempre a partir de um processo de expropriação, né, de expulsão, de violência sobre os povos, né, originários, né, e depois a partir com trabalho escravo, e num processo de grilagem de terras que a princípio eram públicas, né? Então ele nunca comprou a terra nem nada do tipo, né? A família dele, por exemplo, era proprietária de terra nesse processo de fazer a lei de terras no Brasil e de grilar as terras públicas, de algo que ia de Piracicaba até Araras, né? Algo que tem aí uns 50 quilômetros de distância. Isso vai se converter hoje em canaviais, além do que eles foram comprando por todo o estado de São Paulo, né?
não tinha aí relação direta, né, com esse processo com o trabalho escravo, mas tinha com essa formação da grande propriedade privada no Brasil. Né? Há alguns estudos, eu não sou, né, especialista nesse assunto, mas que demonstram o vínculo de algumas das grandes famílias proprietárias brasileiras também, né, com a escravidão. Aqui em São Paulo é famoso, por exemplo, o termo de família quatrocentona, né, que atravessa aí com importância de classe dominante 4 séculos da formação do Estado de São Paulo. Então, assim, há em alguma medida o vínculo, mas não é só isso que produz a burguesia, que não é só daí que se origina a burguesia. E também não é um processo só de relação direta do que quem fez, né, realizou esses atos, do que quem é a burguesia hoje. Mas que tipo de sociedade cria e de que formato de acumulação de riquezas que produz essas ações. Então, por exemplo, ao você escravizar, expropriar diversas populações e tornar como última, né, e depois num processo, né, de abolição, tornar como única possibilidade da pessoa vender a sua força de trabalho. Então, se a gente pensa o processo de êxodo rural no Brasil, por exemplo, de expropriação das populações camponesas, até a década de 60, 70, metade da população brasileira era rural. Boa parte deles, né, trabalhadores ou pequenos proprietários de terra. A expansão daquilo que depois veio a ser chamado de agronegócio vai expulsando essas pessoas do campo. A única coisa que elas podem fazer é o quê? Vender a sua força de trabalho. Então, tornar, né, as massas, né, tornar as pessoas, né, como única alternativa, vender a força de trabalho, é um processo constituinte do capitalismo. Só que isso não ocorre de uma maneira tranquila, ocorre em geral de uma maneira violenta. É o que a gente tem no Brasil ao estudar essa história das lutas no campo. Assassinato de lideranças, né, tanto agrárias quanto, enfim, lideranças também de luta ambiental que vão se constituir depois, né, de sindicalistas. Isso predomina no Brasil até hoje, no século XXI, apesar da população ser predominantemente urbana, a forma de se relacionar da grande propriedade da terra com os pequenos proprietários ainda é violenta, ainda é forçar a saída das terras. Por que eu estou dizendo isso? E na cidade também tem um processo de expropriação, né? A partir do momento que você não aguenta concorrer com o grande, vai perdendo espaço o pequeno proprietário, o artesanato, e a única coisa que sobra é vender a força de trabalho. Isso aí já é algo que dá mais no ponto de vista econômico, mas não só também, né? Tem diversas leis que vão proibindo, coibindo ou dificultando esse pequeno trabalho dividido, né, para poder tornar tudo força de trabalho disponível. Então você gera, através de uma diversidade de processos violentos, que vão desde essa expropriação, da violência no campo, a escravização, ao processo colonial, né, que vai produzir aquilo que vai ser a força de trabalho disponível para ser explorado, quem vai ter a riqueza. E quem tem essa riqueza? Como que ele acumula essas terras? Como que ele acumula essa concentração de capital, de recursos, de dinheiro para poder investir, né, no que vai tornar-se indústria, no que vai ser indústria, a partir desse mesmo processo. Então ele produz ao mesmo tempo as duas coisas, a concentração dos recursos sociais de produção, seja dinheiro, seja a terra, né, seja a tecnologia, e, por outro lado, o que é necessário nesse processo, a força de trabalho disponível para ser explorada. Então a origem da burguesia, né, a origem dessa relação de classe que ocorre dentro do capitalismo, ela tem essa origem muito violenta. Então, assim, tem vínculos diretos, mas o que predomina de fato é o vínculo indireto. Mas essa sociedade que produz e reproduz o capitalismo. Uhum. E aí a gente pode dizer, depende disso mesmo, de uma minoria continuar tendo esses recursos de produção. E aí a gente pensa desde os bancos, né, as fábricas, as propriedades da terra, os grandes comércios, né, a hoje é o que se constitui aí em torno do transporte também. Enfim, isso tem que estar concentrado na mão de poucas pessoas, ou a gente pode decidir socialmente em conjunto que isso deve atender a todas e todos, e a gente definir, né, o que nós vamos fazer com isso, como atender de fato a demanda das pessoas, para que todos, inclusive, possam trabalhar, não só na medida que dê lucro, né, ou um super lucro para essas pessoas, e que para o processo, né, os recursos que a gente tem de produção, eles sejam investidos não só para poder, né, enriquecer as fortunas, mas para poder atender as demandas de todos. Né, para que todo mundo tenha acesso à moradia, tenha uma educação de qualidade, tenha saúde. Porque é isso, a gente olha, o dinheiro disponível tem, né? Os recursos para fazer isso tem, né? Só que não é de interesse dessa minoria da população. O socialismo, o comunismo é justamente questionar isso.
É tirar de algo que privilegia uma minoria, que concentra o poder econômico e político na minoria, e colocar para a maioria da sociedade.